aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Novamente, o Vasco volta a vencer a competição e o Vasco agora chega à sua terceira vitória nessa semana. Fizemos o nosso dever de casa. Vencemos do Atlético Paranaense na segunda-feira no Campeonato Brasileiro. Vencemos o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e vencemos esse duelo importantíssimo contra o Vitória fora de casa. Um resultado que coloca o Vasco cada vez mais próximo do G6 e cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Muitos gostam de falar que o Vasco ainda está brigando para não cair, que a luta do Vasco é contra o rebaixamento, só que se você parar para analisar, ainda faltam muitas rodadas no Campeonato Brasileiro e para o Vasco chegar a 45 pontos faltam 4 jogos, sendo que o Vasco tem um jogo a menos ainda. Então logo, quem ainda continua pensando que o Vasco tem chance de ser rebaixado, vai acabar esse pensamento, porque o Vasco daqui a pouco chega a esses 45 pontos e vai chegar a muito mais nesse campeonato. Eu não tenho dúvidas disso. Hoje um jogo difícil, complicado para o Vasco. O Rafael Paiva fez algumas escolhas para iniciar o jogo. Ele decidiu pôr um time um pouco mais móvel, com mais velocidade, mas que, obviamente, só você olhando a escalação do Vasco já dava para ver que faltaria controle de jogo no meio de campo. Porque ele tinha, do meio para frente, o Hugo Moura, o Sforza, tinha na ponta o Ryan, tinha um pouco mais centralizado o David, e na outra ponta o Emerson Rodrigues e o Verratti no comando de ataque. Então, rapidamente, você vai se perguntar quem vai armar o time do Vasco, quem vai colocar a bola no chão, porque são todos jogadores de mais de velocidade, mais de arranque, jogadores para correrem, se infiltrarem na última linha do adversário. Não tinha ninguém ali que cadenciasse mais o jogo, e o Vasco sentiu muita falta disso no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo onde o Vitória foi bem superior ao Vasco, conseguiu criar várias oportunidades de gol, e o Vasco não conseguiu gerar nenhuma grande chance de gol no primeiro tempo. A tomada de decisão do Vasco era ruim e o Vasco tinha muita dificuldade para romper a marcação bem encaixada do time do Vitória. O Vasco tinha liberdade para trocar passes com o João Vitor, com o Maia, com o Paulo Henrique, um pouco com o Lucas Piton, mas quando a bola chegava nos volantes do Vasco para conseguirem acelerar o jogo e quebrar as linhas de marcação do Vitória, o Vasco não conseguia. O Vasco fez um primeiro tempo ruim, onde estava muito preso, o time tentava, mas não conseguia, a marcação do Vasco não estava encaixando no Vitória, estava dando muito espaço para os jogadores do Vitória conseguirem decidir as jogadas, e o Vitória acumulou algumas boas oportunidades de gol, mas aí que entra o ponto importante de você ter um grande goleiro como o Léo Jardim, porque o Léo Jardim segurou no primeiro tempo, fez umas 2, 3 defesas muito importantes para o Vasco. E aí no segundo tempo, obviamente, o Rafael Paiva se toca, cara, precisa colocar jogadores de um pouco mais de organização. E ele coloca o Payet, claro, nosso meio de criação, o cara que vai dar assistência para o João Vitor, e coloca o Jean David, que também é um jogador mais de organização. Ele até é um ponta, mas tem um trato mais refinado com a bola nos pés, consegue fazer um jogo mais associativo, um pouco mais calmo, e o segundo tempo do Vasco é bem superior. O Vasco volta melhor do que o Vitória no início do segundo tempo, colocando a bola no chão, trazendo muito mais perigo ao gol do Vitória, conseguindo colocar a bola para os seus laterais participarem do jogo, colocando seu centroavante Verratti para participar do jogo. E obviamente isso vem da mudança de postura do Vasco, com certeza o Rafael Paiva deu uma chacoalhada nos jogadores, e pelas mudanças táticas e também mudanças de peças. Ele coloca o Jean David, que entrou mais uma vez bem no jogo, o Payet também fez um bom segundo tempo, e o time todo do Vasco cresce. O Vasco adianta suas linhas, começa a ganhar segunda bola, e o gol do Vasco vai amadurecendo aos poucos. É claro, você continua sofrendo riscos de contra-ataques, mas se você quer ganhar uma partida de futebol, é muito difícil você não sofrer riscos, você não correr riscos. Você tem que jogar para vencer, e foi isso que o Vasco fez no segundo tempo. Conseguiu, numa bola parada, que é importante no futebol, que garante 3 pontos para o Vasco, cobrança do Payet, de escanteio e gol do João Vitor. E depois o Vasco até conseguiu se defender relativamente bem. Quase levamos o empate, faltando 2 minutos para o jogo acabar de novo, mas dessa vez a trave e o Léo Jardim também, que foi bem para fechar o espaço, foi muito ao nosso favor. Vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, calando aqueles que criticam e que falam que o Vasco é um time horroroso, que vai brigar para não cair. Irmão, o Vasco não tem o melhor time do Campeonato Brasileiro e está muito longe disso. A gente sabe que o Vasco não tem. Mas o Vasco tem um time aguerrido, um time organizado e um time que hoje acredita em si.
e um time que pode fazer e endurecer jogo contra qualquer adversário no campeonato. Isso vai dar organização do time e o Vasco tem alguns jogadores que têm um bom talento individual. Além do Paê, você vê que o Jean David é um jogador que tem um bom trato com a bola nos pés. O Hugo Moura vive um momento muito bom, jogou bem novamente o Hugo Moura. Poderia ter marcado um gol. Achei o jogo do esforço um pouco abaixo do que ele pode apresentar, um pouco lento, moroso em alguns momentos, mas no segundo tempo melhorou e subiu de produção como todo o time. Um Lucas Piton que tem um bom trato com a bola, um Paulo Henrique sempre muito intenso, disputando. Um Maicon hoje importante, vencendo vários duelos pelo alto. É claro, o Maicon tem suas falhas, tem seus erros, mas a gente tem que entender que é um jogador veterano. O Maicon já não tem mais a mesma velocidade que já teve outrora, mas ele é importante do jeito dele no jogo aéreo, ajudando. E o João Vitor, o cara que fez o gol. O Ryan, o Emerson Rodrigues e o David hoje um pouco abaixo. Tentaram, brigaram, mas não conseguiram ser produtivos. E o Verratti, novamente, brigando muito e sendo muito importante para o time do Vasco sair com os 3 pontos. E quer comprar uma camisa do Vasco como essa por um preço muito em conta, com uma ótima qualidade de tecido, você não vai se arrepender. Compre na Lip Esportes, está aparecendo aqui na tela e também estará no primeiro comentário fixado, só você passar lá comprar. Tem a branca, tem a preta, é a camisa do ano que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil novamente, então já garante a sua. Show? Bora pro vídeo. Vamos ver como é que foi a vitória do Vascão da Gama contra o Vitória. O Vasco venceu o Vitória. E o Vitória fez um primeiro tempo superior ao nosso, isso assim é inegável. O Vasco não conseguiu marcar bem, não conseguiu colocar a bola no chão e jogar o seu futebol. Um time do Vasco muito móvel do meio para frente, mas com pouca inspiração e com muitas tomadas de decisão erradas. E aí você vai vendo o Léo Jardim começando a fazer uma grande defesa no chute do Osvaldo. Lance de falta em cima do Verratti. Quando o Verratti não faz o gol, ele é importante com isso, prendendo bola no campo de ataque, lutando, disputando, voltando para recompor. É impressionante a entrega que o Verratti tem durante as partidas. Mais uma defesaça do Léo Jardim. E que defesa, meu amigo. A bola quica antes e ele vai lá no cantinho defender. Mas você vê o Vasco marcando mal no início do jogo e dando aquela agonia no torcedor, né? Se não for sofrido, não é Vasco. Essa é a verdade. Mais uma boa defesa do Léo Jardim. Esse é o ponto positivo de você ter um bom goleiro. Goleiro que te garante 3 pontos. Que faz defesas quando o jogo tá 0-0 e depois quando o Vasco tá 1-0. Essa jogada o David conseguiu recuperar bem aí no jogo de corpo. Em cima do Carlos Eduardo. Esse lance aí tava impedido já, o jogador do Vitória. Na hora do cruzamento, ó, tá lá impedido ele na frente do Paulo Henrique. Mas o Vasco pouquíssimo produziu no primeiro tempo. Mais uma jogada do Vitória, perigosa. O Léo Jardim até tava na bola, mas o Vasco não pode repetir esses primeiros tempos nas partidas. Hoje a gente não levou gol e não precisou virar, mas vencendo. Mas tá escancarado para todo mundo que o Vasco não vem começando bem os jogos. E é algo que o Vasco precisa martelar nessa data FIFA, nesse tempo que o Vasco terá parado, treinando, tem que martelar nessa tecla, começar o jogo bem. Não só buscar o resultado ou no segundo tempo melhorar. Mas uma boa defesa do Léo Jardim, sendo importante, muito importante. Se tem um cara que você pode colocar como o melhor hoje em campo é o Léo Jardim, porque ele garantiu os 3 pontos para o Vasco. Ele garantiu os 3 pontos no momento de dificuldade, fazendo as defesas. O que esse rapaz tentou prejudicar o Vasco hoje. Aqui o Emerson Rodrigues fica naquilo, né? Ele consegue driblar, consegue ser rápido, mas ó, ele precisa de um analista de desempenho, o Emerson Rodrigues. Alguém para analisar ele, conversar com ele e falar: olha, você poderia ter feito isso na partida. Você poderia ter feito passe nesse lance. Poderia ter corrido na direção tal nesse lance. Precisa de um analista de desempenho, o Emerson Rodrigues, especial só para ele. Eu não sei se ele já tem. Se ele tiver, que continue orientando para ele melhorar. Para tomar melhores decisões. Para se lembrar na hora do jogo. Pô, tem que fazer isso. Porque o Emerson Rodrigues ele tem bons indicadores que ele pode ser importante para o Vasco. Mas alguns lances causam raiva no torcedor. E aí o segundo tempo o Vasco volta bem melhor, né? Você vê que no segundo tempo o Vasco já tem essa jogada de perigo, chutaço do Hugo Moura. A confiança que tá o Hugo Moura, mais uma vez sendo um dos melhores em campo hoje. Quase marcou esse gol.
Jogador extremamente importante. E olha que ele vem jogando com dor. Tiveram notícias disso, né? Que vem tomando injeção para jogar o Hugo Moura. Mas muito bem. Essa bola aí passou com muito perigo. O Léo Jardim até tava nela. Mas o Vasco bobeando de novo, né? Nessa marcação no jogo aéreo em cima do Lucas Piton e do Sforza ali. Boa jogada do Leandrinho. Leandrinho vem entrando bem nos jogos. É uma baita surpresa que o Vasco tem no seu elenco nessa temporada. Porque é um jogador que é lateral por origem. Mas quando ele entra na ponta, ele entra sempre colocando muita velocidade, muita intensidade. É difícil de você marcar o Leandrinho. Ainda tem um bom chute. Esse lance aí. Ainda bem que era o Alejandro chutando. O Vasco não conseguiu marcar bem essa puxada de contra-ataque do Vitória. Deu muito espaço. Aí o gol do Vasco, cobrança de escanteio do Payet. E o João Vitor vai lá no segundo andar para marcar o gol. Jogada aqui, segundo o próprio João Vitor na entrevista, né, no final do jogo, aí o gol dele de cabeça, treinada, né, um lance que é treinado. Você percebe que nessa cobrança de escanteio, o Payet mudou um pouco a batida dele na bola. O Payet costuma bater uma bola mais rápida, mais forte, mais firme. E nessa ele coloca ela para viajar um pouco mais. Então realmente foi algo treinado. E o João Vitor subiu. E subiu muito para marcar esse gol. Belo gol de cabeça do João Vitor. Tem golaço assim de cabeça. E esse do João Vitor foi. Que testada. Esse é aquele gol que quando o cara tá subindo, tu já sabe. Porra, vai ser gol. Olha. Olha lá. Busca goleirão, mais busca no fundo da rede. João Vitor neles. Deu Vasco. Falta em cima do Verratti. O que o Verratti é importante prender nessa bola, né? Falta aí do zagueiro Neres em cima do nosso pirata Verratti. Meteu-lhe uma mãozada na cara do Verratti. Ó, não faz isso não com o Verratti, hein? Depois tu vai ser cobrado, irmão. Brincadeira, brincadeira. Isso é lance de jogo. Esse lance aqui é um lance que causa irritação no torcedor. Por quê? A gente até pode buscar entender o lado do Vitória. Na cabeça deles, um time tá desesperado contra o rebaixamento, a torcida pressionando, eles não fazerem o fair play nesse lance, não devolverem a bola. Mas, cara, tem algumas coisas no futebol que você não pode passar por cima. E esse é um lance claro, você não pode passar por cima de um fair play desse para tentar se beneficiar. Você tá na pele do outro jogador para saber se ele tá fazendo cera, você não tá. E aí não devolve a bola, tem a confusão generalizada. Cartão amarelo pro João Vitor, que tá suspenso pro clássico contra o Flamengo. Tomara que o Vasco amanhã anuncie um zagueiro, porque não dá pra jogar com o Léo. Um clássico desse tamanho. Não dá. Esse lance eles pediram pênalti, não foi nada. Porque é que o Michael enfia o braço aonde, irmão? Não dá, né? Tá colado no corpo o braço. Se tivesse aberto, bater no braço dele, ok. Mas, porra, pelo amor de Deus. Esse lance aí o esforço dá um mole, mas o Michael recupera muito bem esse lance. Baita jogada do Michael nesse lance, hein? Que recuperada que ele deu. E eu acho que não vai aparecer aqui no vídeo o lance da bola na trave no finalzinho do jogo, rapaziada. Mas teve a bola na trave do Mosquito no final do jogo. Se não me engano foi o Mosquito, né? Que finalizou. E é isso. Vitória do Vascão da Gama. Rumo ao G6 do Campeonato Brasileiro. Não acabou. Dá sim pro Vasco brigar por uma vaga no G6 da competição. Mas a gente sabe, o Vasco tá no bolo de cima, não no bolo de baixo. As pessoas têm que entender isso. O Vasco tá a 7 pontos do São Paulo, mas o Vasco tem um jogo a menos que o São Paulo. Esse jogo é contra o Cuiabá, dentro de casa. Então, o Vasco pode ficar a 4 pontos do São Paulo e lutar por essa vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. Ainda estamos vivos na Copa do Brasil. O melhor em campo hoje, Léo Jardim, que mudou o jogo, entrada do Payet, entrada do Jean David e também a mudança de postura do Vasco no segundo tempo. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, a nós. Fui!